A tecnologia 3D V-Cache da AMD chegou à sua série Ryzen 7000 e nós temos aqui para testes enviado pela AMD o topo de linha, o rei da montanha do lineup Ryzen atual. Esse aqui é o Ryzen 9 7950X. Nesse vídeo, galera, vamos falar dos nossos testes, explicar o que diabos é o 3D V-Cache e se vale a pena comprar um processador com essa tecnologia. Começando pelas specs, o Ryzen 9 7950X3D, ele traz um total de 16 núcleos, 32 threads na arquitetura Zen 4. Na verdade, eu estou descrevendo também o 7950X não 3D. É porque realmente eles são muito semelhantes. Em geral, nós temos as mesmas configurações, mesmo número de núcleos, mesmo número de threads, estruturas, né? A microarquitetura Zen, todas as tecnologias da microarquitetura Zen 4 que estão no 7950X vão estar no 7950X 3D e o socket AM5, que por enquanto as mainboards estão ficando mais baratas comparado ao lançamento, mas elas ainda estão bem caras, especialmente quando você olha o ecossistema M4, tá ainda bem mais tranquilo montar um Ryzen até a série 5000. Mas resumindo, em geral, boa parte das coisas são as mesmas. O que muda é essa bordinha cinza aqui, na lateral do produto, que está indicando a tecnologia do 3D V-Cache. O que é essa tecnologia do 3D V-Cache? Nós temos nos chips Ryzen a tecnologia chiplets, que é quando você tem um conjunto de chips que são colocados juntos num produto final. Isso é extremamente eficiente, especialmente para custo, porque é muito mais barato você fazer vários chips menores do que você fazer um único chip gigantesco. É muito difícil esse chip maior não dá problema, não tem imperfeições e você tem que descartar ele por conta desses defeitos. Quando você faz unidades menores, tem mais chances de toda a série funcionais e depois você vai lá e junta. O 3D V-Cache é a união desse conceito dos chiplets, né, de vários chips unidos, com a tecnologia de empilhamento de chips, que é a capacidade de você pegar esses chips e não só pôr eles juntos, mas pôr um em cima do outro. E por isso que vem o 3D, porque além de largura, altura tem também, né, largura, comprimento tem também altura, basicamente. Por isso que é 3D. É mesmo, é? Não é tipo aqueles óculos maneiro para você ver TV e que morreram porque não era tão maneiro assim. Mas retomando aqui, o 3D V-Cache é a capacidade de usar essa tecnologia dos chiplets mais de empilhamento para colocar mais recursos no processador. E o que a AMD escolheu colocar? Bom, a tecnologia se chama 3D V-Cache, então vocês têm um palpite que é cache e é cache. A AMD vai lá e usa um chiplet adicional no seu processador 7950X com mais memória cache. Muito mais memória cache, tipo o dobro. Essa é a principal especificação que muda, enquanto que o 7950X tem um total de 64 MB de cache nível 3, o 7950X 3D, é bastante a letra, 3D ele traz um salto para 128. Temos um chiplet de 64 MB de cache nível 3 empilhado aqui em cima e o resultado é muito cache. Para que isso importa? Com grandes quantidades de cache, nós temos alguns ganhos em ciclos de trabalhos, porque o processador precisa com menos frequência ir lá buscar arquivos na memória RAM e o resultado é, ele faz ciclos de processamento mais rápido, em alguns cenários, não em todos, a gente já vai comentar nos nossos testes. Mas tudo é bom e perfeito com o 3D V-Cache, então, quem lembra da nossa análise do 5800X 3D sabe que não é exatamente assim. O que acontece é que essa é uma estrutura complexa e sensível, então a AMD precisa trabalhar um pouquinho diferente do que os Ryzen tradicionais da série 7000. Então, por exemplo, nós temos uma redução de TDP, cai dos 170 watts para os 120 watts. Nós temos uma redução também na temperatura de junção, enquanto que a série 7000 consegue operar até 95 graus. Essa linha aqui vai estar limitada aos 89, ela precisa operar um pouquinho mais fria, justamente porque o 3D V-Cache é um pouco mais sensível e não tem disponível o overclock. Isso já afetava lá o 5800X 3D e vai afetar também a série 7900X 3D. Aqui há algumas melhorias, então agora a AMD consegue trazer a tensão elétrica até 1.4 volts, a série 5000 era mais limitada, mas pode perceber que os clocks também vão ser levemente mais baixos nesses produtos. Mas tem uma sacada interessante nessa geração. A AMD tentou dar uma mitigada nesse probleminha do 3D V-Cache, não bancando o comunismo do nível 3 no cache. Não tem nem todos os núcleos são criados iguais dentro de um Ryzen 7000X 3D. Somente um dos CCDs, aquele conjunto que tem um total de 8 núcleos, tem 3D V-Cache. Tem outro que está passando fome. Na verdade, ele tem estrutura tradicional, tem os 32 ali dele normal, só que nós temos uma redução na quantidade disponível em um deles. Redução não, na verdade ele está igual ao que o 7950X tem disponível, e outro CCD, esse com abundância de cache nível 3, vai ter esses 64 MB
estacionados em cima dele, e vai ter muito mais cache nível 3. Qual é o truque disso? A AMD consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ter núcleos que tem muito cache, e é neles que vai o trabalho do processador quando ele tira, ciclos de trabalho tiram vantagem de cache, mas tem 8 núcleos que estão operando como normalmente os Ryzen operam. Isso quer dizer que eles têm menos limitações em questão de temperatura, têm menos limitações em questão de frequências, têm mais facilidade de atingir single thread com muita performance, porque eles não têm o 3D Cache em cima deles dando problema se eles aquecerem demais ou consumir muita energia, etc e tal. O 7950 X3D tem essa complexidade adicional. Metade dos núcleos tem, metade dos núcleos não tem, mas é para ter realmente as duas possibilidades. Isso afeta toda a linha, tanto aí o 7900, todos os produtos X3D têm essa característica. Isso nos traz para um defeito que a AMD diz que vai resolver. Para os nossos testes, o Reviewer Guide, nossa referência para testes, tinha um monte de passo muito chato para você habilitar e otimizar o Windows e a BIOS e tudo mais, para realmente tirar proveito com o sistema operacional dos núcleos de forma mais eficiente. Para o Windows saber a hora de usar os núcleos de cache, a hora de usar os núcleos de frequência. O passo a passo foi meio xarope e a AMD já nos informou que vai ficar melhor para o consumidor final. Mas fiquem avisados que a gente passou uns perrengues, em teoria vocês não deveriam passar esses perrengues, e se passarem, a AMD tinha prometido que não ia ter. Então a gente avisou. Beleza, vamos então, afinal de contas, o que interessa. A parte tecnológica é maneira, é sempre legal de discutir esses rolês, mas o que importa mesmo é rodar os testes e ver o tamanho que ficou a barra. Então, começando a nossa bateria de testes. Bom, começando pela parte de consumo de energia e aquecimento, a gente vê como o 7950 X3D, ele mantém a tradição do 5800 X3D, ele consome pouca energia, mas está dentro do esperado. Ele é um processador com TDP reduzido, ele tem tensões mais baixas de operação versus o resto da linha não X3D, então ele realmente acaba tendo esse efeito positivo. Ele inclusive consome menos que o 7900, o não X, que é o processador que tem menos núcleos e menos threads, mas ainda assim ele consome mais graças a essa eficiência bem alta dessa linha X3D por conta do seu TDP reduzido. Temperaturas também são bastante baixas, então aqui rodando o Blender nós vemos ele operando abaixo de novo de toda essa galera dos gráficos aí, especialmente a série 7000 com mais performance e muito especialmente versus os Intel Core da 13ª geração que vão buscar lá muito próximo dos 100 graus, vão para casa dos 100 graus, vão perto do seu limite térmico. Então ele operou em temperaturas bastante baixas e ele está bem próximo até do 5900X, a série 5000 aquece bem menos, né, comparado com a série 7000, ele ficou numa casa parecida. Olhando agora o teste do Blender, a gente vê como o cache adicional não ajuda em alguns cenários e renderização multithread é um desses cenários, então ele ficou em torno de 6% mais lento do que era o 7950X, mostrando que o cache adicional não ajudou, o que acabou atrapalhando são suas frequências de operação mais baixas. Seriamente no modo single thread, nós vemos uma diferença novamente pequena, mas perceptível, uma leve perda de performance. Novamente aqui, o cache não ajudou e as frequências, pelo menos graças à parte dos núcleos poderem alcançar um boost tão alto quanto os processadores não X3D, ele não ficou tão longe assim, ficou apenas 1% abaixo, então essencialmente empatado com os processadores não X3D. Realmente valeu a pena ter alguns núcleos sem cache adicional para poder continuar buscando frequências mais altas para o single thread não ser prejudicado. Agora, dando uma olhada na performance multithread, nós temos um impacto um pouco mais perceptível na performance, porque agora, como todos os núcleos estão em ação, Cinebench parece estar tirando mais vantagem de frequência do que de cache adicional. E o resultado é que nós temos uma perda de performance novamente na casa dos 5%, singela, modesta, mais perceptível, e ele agora entrega então um pouquinho menos de performance que o 7950X, resultado aí de seus núcleos operando a uma frequência um pouco mais baixa por conta do 3D Cache. V-Ray, nós temos mais uma vez um sinal de que o cache adicional acabou sendo negativo, então como é um teste que usa todos os núcleos, alguns núcleos pegam frequências mais baixas, então por fim o 7950X3D performou em torno de 5% pior que o 7950X. Ainda é um dos processadores mais rápidos do mercado, mas o cache mais atrapalhou do que ajudou nesse cenário. Saindo dos testes sintéticos e indo para os testes com games, nós temos Assassin's Creed Valhalla se mostrando o grande diferencial. Aqui no detalhe eu vou focar nos testes em HD, mais pelo objetivo de a gente ver o máximo de performance dos processadores, então a nossa 4090 está renderizando em HD, ela está entregando em pouquíssimo tempo cada frame, para a gente ao máximo empurrar o gargalo para os processadores. E aqui nós vemos que como o cache adicional impacta no Assassin's Creed Valhalla. Nós temos os dois modelos com 3D Cache,
o Ryzen 7 5800X3D e o 7950X3D performando melhor que todo mundo com uma margem perceptível de performance, a mais de 10%. Então, versus o 7950X, nós temos um salto de 18% na performance do 7950X3D graças ao 3D V-Cache. Versus os Intel também, que costumavam estar próximos do topo do gráfico, outra vantagem de mais de 10%. Aqui eu quero aproveitar e destacar um detalhe. O 5800X3D, ele não se destacava tanto assim quando a gente fez a análise dele originalmente. Esse é um processador que parece ter amadurecido muito bem com novas versões do sistema operacional e novas versões dos games, e agora ele tem se destacado mais em alguns games. Counter-Strike, aqui nós temos o 7950X3D perdendo 5% de performance, o que, versus a versão sem o 3D V-Cache, não é uma surpresa, já que a gente sabe o quanto o CS tira benefícios de frequências mais altas. E aqui, realmente, o cache adicional não foi suficiente para compensar essa frequência menor de operação, então ele performa mais ou menos na mesma balada dos Ryzen série 7000 em geral, mas o cache adicional não ajudou esse processador a se sobressair nesse nosso teste. Agora, em Cyberpunk, a coisa muda de figura. Então nós temos novamente a tecnologia dos cache empilhados sendo o diferencial e fazendo o 7950X3D e o 5800X3D se saírem visivelmente melhor que os outros processadores dos testes. Nós temos uma margem aí de uns 5% sobre os melhores processadores sem memória 3D V-Cache. Não é uma diferença muito grande, mas a gente vê a tecnologia claramente sendo um diferencial, especialmente olhando para o Ryzen 7 5800X3D, que é um processador que tem uma arquitetura Zen mais antiga, tem single thread mais fraco que os processadores do Ryzen 7000, mas o cache garantiu essa posição no topo lá em cima. E Fórmula 1, novamente um game que claramente tira benefícios do cache adicional desses modelos X3D. Então, novamente, o 7950X3D e o 5800X3D estão no topo do gráfico. Mesmo com a arquitetura mais antiga, o 5800X3D conseguiu bater até a 13ª geração Intel Core, o 13900K, e enquanto que o 7950X3D, além de ter o cache, também tem frequências mais altas e tem as vantagens da nova arquitetura Zen 4 e se tornou o novo recordista desse nosso teste no Fórmula 1 2022, um dos cenários em que realmente a gente vê o cache fazendo a diferença em games. Red Dead Redemption, mais um game em que os 3D V-Cache brilha, então nós temos um novo recorde aí de processadores com 5800X3D melhorando o seu score desde a primeira vez que a gente testou ele, e o 7950X3D cravando 222, 3 patinhos na lagoa, o teste mais alto que a gente já teve em Red Dead Redemption, e uma vantagem clara sobre o 7950X de quase 20%, então um salto bem respeitável graças ao cache adicional. E por fim, Rainbow Six Siege, a gente já tinha a AMD disparado na frente nos nossos gráficos de performance, e aqui com o 3D V-Cache nós não temos uma diferença muito grande, ele basicamente empatou com a versão sem o cache, o 7950X, é o recorde por singelo 0,7%, mas no fim das contas é um empate. Rainbow Six Siege potencialmente vai sair da nossa bateria de testes porque a gente está tendo muita instabilidade, nós temos muita dificuldade de fazer os resultados serem consistentes, ele tem um sério problema de às vezes abrir em modo janela, às vezes a gente aplicar as configurações gráficas e elas visivelmente não impactarem na performance, sem contar que a 13ª geração Intel Core está com algum problema muito sério em nossos testes, que ela está performando muito esquisito. Então, por fim, a gente vai provavelmente dropar esse game e colocar algum novo jogo para substituir ele, um jogo que nos traga resultados mais consistentes para fazer os comparativos. Bom, mas eu acredito que muitos de vocês querem ver na prática esse processador rodando. Então a gente combinou ele com a nossa bancada entusiasta, uma RTX 4090 Founders Edition, e rodamos alguns games para a gente olhar a performance dele na prática, não só necessariamente nas nossas barrinhas comparativas de performance. E o resultado que a gente teve foi o seguinte. Aqui nós testamos um novo mapa no COD Warzone, então a gente ainda não tem uma boa baliza comparativa, já que os outros processadores a gente ainda jogava nos mapas anteriores. Mas definitivamente ver o 1% batendo na casa dos 150 FPS é um número bem impressionante. Ele com certeza mostra o quanto esse processador consegue ser estável, mesmo com muita coisa acontecendo, como é o caso do Warzone, 200 jogadores todos juntos, realmente costuma ser o caos para a CPU. A média superando os 200 FPS também não é uma coisa que qualquer processador consegue. Cyberpunk 2077, a gente vê que o mercado de Night City é onde normalmente a gente traz os hardwares para eles darem stuttering, e ainda assim o 1% ficou muito alto, ele conseguiu uma média de 70 FPS, o que é ótimo, dado o caos que é essa parte do mapa, e a taxa de quadros raramente abaixo dos 100 FPS, que é outro resultado bem impressionante. Isso mostra mais uma vez como essa plataforma é robusta.
Counter-Strike, graças à presença de alguns núcleos que não tem os 3D V-Cache, então ele consegue dar frequências altas em outros núcleos. Esse jogo costuma ser mais beneficiado por frequências mais altas. Nós conseguimos um gameplay que chega a casa dos 500 FPS e às vezes bate até os 600 FPS. Em Miles Morales e Spider-Man temos quase 200 FPS no gameplay se lançando aí com a teia pela cidade, né? Costuma ser bem pesado para o processador esse game por causa do grande mapa, muito NPC. E aqui a gente tem uma taxa bastante alta. Esse teste foi feito sem o Ray Tracing, o que faria a taxa de quadros cair mais, mas como a gente tem uma média de 200 FPS, a gente tem a segurança que mesmo que você ligue o Ray Tracing, muito provavelmente você está com margem sobrando para rodar esse game. E por fim a gente testou Fortnite, usamos o modo DirectX 12 habilitado e temos um gameplay estável na casa dos 300 FPS. E o que me surpreende muito é o quanto o jogo está liso. O Fortnite tem um problema de um pouco de stuttering, mapa grande, muitos jogadores é algo que pesa em processador. Esse game está rodando muito fluido e sem nenhuma necessidade de você precisar usar o modo performance para você atingir altas taxas de quadro. Pode jogar o game com todos os seus gráficos habilitados e ainda assim ter uma média de 300 FPS, o que é bastante alto e principalmente está muito estável para os padrões do Fortnite. Bom, mais uma vez a AMD mostrou que há oportunidades de ganhar performance com o 3D V-Cache e ele está um pouquinho menos limitado do que ele era na série 5800 com o 5800X3D. Mas ele ainda é um produto complicado para se recomendar. Ele tem momentos muito pontuais em que ele entrega mais performance, que inclui especialmente os games, porque eles são muito exigentes em latências e esse é um dos momentos em que ter muito cache ajuda, mas em vários cenários a gente não vai ter benefícios ou pode até ter uma leve perda de performance comparado a um 7950X, que não tem toda a complexidade do 3D V-Cache, então pode dar boosts mais agressivos, pode ser overclockado, pode fazer o que quiser, tem mais TDP, tem frequências mais altas, tudo isso aí acaba contando em favor do 7950X em alguns cenários. Mas se você quer extrair o máximo de performance em games, o 7950X3D e potencialmente outros produtos da linha X3D, quando a gente puder testar, a gente vai poder verificar isso, tem potencial de estar sempre ali, muito próximo do topo do gráfico, brigando de frente com os modelos Intel Core. Mas tem um probleminha. Muitos deles são bem mais baratos. Um dos maiores problemas é, no momento que a gente grava essa análise, a gente ainda não tem o preço no Brasil, mas a gente sabe que o preço oficial dele é $700. É bem caro. Isso é muito caro. O Intel Core que bate de frente com ele em custo é o Intel Core i9 3900KS, que é um produto que a gente já não recomendaria, porque não faz sentido nenhum, tipo, para no 13900K. $100 mais barato e basicamente a mesma coisa, só overclockar que chega lá. Então nós temos um cenário em que custa muito caro e mesmo para entusiastas você vai ter uma diferença de performance tão baixa versus produtos que são tão eficientes quanto ou passam tão perto. Então vai ser o caso do 3900K, que vai ter a vantagem de ter mais núcleos e mais threads, que vai pesar em favor dele. Nós vamos ter também o caso aí do próprio 7950X, que vai sair melhor em alguns cenários. E até mesmo caras que fazem mais sentido na relação custo-benefício, que ainda vão entregar alta performance em games, um 13700K, um 13600K vão também sair super bem. Então é interessante ver a tecnologia no seu ápice, ver os Ryzen ganhando um boost adicional de performance graças a grande quantidade de cache nível 3, mas no fim do dia é quase um experimento para entusiastas. Se sua carteira consegue ir tão longe, seu entusiasmo também, não vou dizer que seja uma escolha ruim, só porque você tem exatamente as características para querer comprar um produto como esse aqui. Para 99% das pessoas, eu acho que dá para ir sem o 3D V-Cache ou aproveitar o excelente custo-benefício da plataforma M4 e, na verdade, comprar o Ryzen 7 5800X3D. Porque ele realmente tem uma excelente performance em games e tem todas as vantagens de estar numa plataforma que está bem mais acessível. O socket M4, 5800X3D também aparece por bons preços, tipo menos da metade que provavelmente vai custar esse cara aqui. São escolhas bem mais sensatas. Galera, para os nossos testes completos, vocês conseguem dar uma conferida na nossa análise lá no adrenaline.com.br. Lá tem todos os testes em todas as resoluções, todos os testes bem detalhadinhos para vocês verem como é que foi que ele se saiu. E galera, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!